Então tá, vamos lá. Cartão corporativo. Primeira coisa. Não tem nada de errado com um presidente usar cartão corporativo. Tá? Vamos partir disso. Não é ilegal usar cartão corporativo. Você não precisa fazer tomada de contas para usar cartão corporativo. Então, se você vai comprar um pão numa padaria, você não precisa pedir 3 orçamentos e fazer licitação pública. Tá? E a princípio, não há gastos que você não possa fazer com cartão corporativo. Tá? Então, vamos partir do princípio de que isso está pactuado. Qual o grande problema do governo Bolsonaro? O sigilo. Então, se não tem nada de errado, por que esses gastos estavam em sigilo durante 4 anos? Vamos partir de um outro pressuposto. A Lei de Acesso à Informação e todo o ordenamento que rege essa lei diz que a transparência é o princípio que rege a administração pública. E a não transparência ou o sigilo é a exceção. Então, por princípio, por regra, tudo deve ser público e publicado. Tudo deve ser transparente. As coisas que não são precisam ser justificadas para serem colocadas em sigilo. O que o Bolsonaro fez com a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação, ela surgiu, se não me engano, no governo Dilma I, ou talvez Dilma II já, não lembro. Acho que começo do Dilma II ou início do Dilma I, ou final do Dilma I, não lembro, tá? E ela foi uma lei excelente e de aplicação excelente pelo Executivo e por outros órgãos. O meu livro sobre a história de um mafioso que derrubou um império, né? Publicado pela Companhia das Letras em 2016, aliás, quem quiser comprar, pode comprar. Aliás, é uma das... Quem for nosso apoiador lá no Apoia-se, a partir de um certo valor você ganha o livro, tá? A gente manda o livrinho físico para sua casa. É a história da Cosa Nostra no Brasil, a máfia italiana. Esse livro só existe por causa da Lei, sabiam? Eu tava pesquisando já a vida desse personagem, né? E a vida dele no Brasil, principalmente. Encontrava muito material de apoio já público, né? Tanto é que parte do livro faz uma recapitulação histórica, né? Da vida dele na Itália, nos Estados Unidos e tal. Só que a vida dele no Brasil, ela era muito em cima de relatos meio mistificadores e meio fantasiosos até, né? E aí, eu consegui em 2014, se eu não me engano, 2013, então é Dilma I, né? Acesso aos inquéritos policiais do DOPS que estavam sob sigilo. Veja bem, olha só o que estava sob sigilo no Brasil, tá? Estava sob sigilo no Brasil inquérito policial, um deles tocado pelo DOPS, no Rio de Janeiro, né? E outro deles tocado pela Polícia Federal em Brasília, que investigou um mafioso traficante de heroína no Brasil. Isso era sigiloso. Por quê? Não pergunte-me, né? Isso tinha sido colocado sob sigilo pela ditadura militar brasileira, pelos militares, pelos valorosos militares, né? Os nossos estimados militares tinham colocado essa documentação toda sob sigilo. Por quê? Não sei, porque estava sob sigilo. E aí eu consegui, né, acesso a isso. Graças à lei. Eu fiz um pedido lá para a Lei de Acesso à Informação e consegui acessar essa documentação. Para vocês terem uma ideia de como a lei funcionava nos governos anteriores, no governo Dilma principalmente, né? Para vocês terem uma ideia como ela funcionava, porque a lei, ela se estende a todos os órgãos da administração pública, tá? E, em tese, tem que se estender também a estaduais e municipais, a depender de regulamentação. Mas os órgãos da administração federal são abarcados pela lei. Para vocês terem uma ideia como a lei funciona e como ela pode ser específica para ajudar jornalistas, cidadãos e pesquisadores em geral, a cena de abertura do meu livro é uma cena que mostra... 2011, o Livio Augusto está falando aqui, ó, 18 de novembro de 2011 é a lei, né? Por decreto, mas depois teve a lei mesmo, né? A lei 2527 de 2011 também. É isso aí. Para vocês terem uma ideia como a lei funciona, a cena de abertura do meu livro é uma cena que já era uma cena conhecida publicamente, né? Que esse mafioso, que é o personagem do meu livro, e a esposa dele eram transportados em um avião militar. Eles tinham sido presos e ele não tinha confessado ainda que ele era quem ele realmente era. Ele estava mentindo e estava sob uma identidade falsa. E os militares, durante a ditadura militar,
Isso eu tô falando de 1972, eu acho, tá? Faz tempo que eu escrevi o livro, né? Faz quase 10 anos. Eles ameaçaram jogar a Maria Cristina, que era a esposa do Tomaso, do avião. Então eles abriram a porta do avião e ameaçaram, seguraram ela pelos cabelos e ameaçaram jogar ela do avião caso ele não confessasse que ele era quem ele era. E aí ele confessa, sim, eu sou o Tomaso e tal, não sei o quê. Eu queria descobrir que avião era, porque eu queria fazer uma descrição do barulho do avião. Né? Uma cena de livro e tal. Pensei, pô, vou abrir o livro com essa cena e tal. Mas eu preciso de mais detalhes, porque eu não tinha detalhes. Eu não sabia que avião era. Então, para fazer uma descrição do barulho, eu preciso saber se é um avião hélice, ou se é um turbo-hélice, se é um avião que tem uma hélice só, se é um avião que tem as hélices nas asas, se é um avião a jato. Sei lá, tinha que descobrir. E consegui essa informação através da LAI. Eu fiz um pedido de acesso à informação para a aeronáutica brasileira. À época, alguém da aeronáutica me ligou, eu lembro até hoje, eu estava no trânsito, estava na estrada, parei o carro, a pessoa me ligou pro meu telefone para saber mais detalhes, exatamente o que era e tal. Eu falei, eu tô pesquisando para um livro, tal, não sei o que. E aí a pessoa me ajudou a identificar os aviões que eram usados na época para transporte de pessoas pelas Forças Armadas. E com isso eu consegui ir chegando e identificar o avião. Então, isso é a beleza da LAI. Informação pública. Ela é, por princípio, transparente. O que o Bolsonaro fez? Colocou a LAI por princípio secreta. Então, a orientação para os órgãos da administração pública federal era não liberar informação. E quando liberasse, liberar de forma parcial, confusa ou, se não, mentirosa. Ou, quando muito, trabalhosa, em planilhas bagunçadas, etc e tal, que você não conseguia. Então, se vocês forem ver as reportagens que saíram nos anos Bolsonaro, baseadas em lei de acesso à informação, são muito poucas, porque não se tinha acesso. E aí o Bolsonaro coloca o seu cartão corporativo sob sigilo. Tem alguma coisa errada? Não sei. Alguém sabe? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque era sigiloso. De quem é esse dinheiro do Bolsonaro? Não, é meu, é seu, é de todo mundo que está assistindo aí. O dinheiro é nosso. Esse dinheiro todo é nosso. Nós, sociedade civil, permitimos que esse cidadão, através do voto, ocupasse de modo provisório, durante 4 anos, um cargo público de presidente da República. E para isso, nós, sociedade civil, demos a ele um cartão para ele gastar dinheiro. E aí ele disse para nós que nós não poderíamos ter acesso aos gastos. Não é uma maravilha? Não é incrível? Sensacional, né? Sensacional. Bom, agora está público. Eu vi algumas coisas, chama a atenção algumas coisas. A Rosana Herman lá no Twitter chamou a atenção para gastos em uma mesma padaria de R$9.000 cravado, vários gastos de R$9.000. Isso é um padrão que chama a atenção de investigadores, tanto jornalistas como investigadores de polícia, ou COAF, etc e tal. Chama atenção. Quando você pega uma planilha de gasto público e você vê uma coisa tipo uma padaria, não é um lugar que você vai comprar uma coisa específica que tem um preço fechado, né? Você não está comprando uma viga de aço, né? Ah, tudo bem, vamos comprar uma viga de aço para fazer uma obra. Bom, a viga custa, sei lá, R$8.612 com 15 centavos. Precisamos de 15 vigas, então vai ter todos os lançamentos. Talvez nem assim, porque vai se somar tudo e vai pagar o total, né? Tudo bem. Então já chama atenção alguns gastos repetidos. Vamos lembrar que o Bolsonaro é rei de fazer isso. O Lúcio de Castro, na agência Spotlight, já publicou anos atrás gastos repetidos em combustível do Bolsonaro no mesmo posto de gasolina na Barra da Tijuca. Se não me engano, dava para dar 15 voltas na terra de gasolina que o Bolsonaro diz ter gastado lá, né? A gente sabe como esse negócio foi gasto. Ninguém foi atrás, ninguém investigou. É óbvio, aquilo ali tá escancarado o que é aquele negócio ali, né? Ninguém gasta tanta gasolina assim na vida, né? E agora tem esse mesmo padrão, se repete em alguns gastos. Tem algumas coisas que já foram colocadas na internet por algumas pessoas também. Lucas Alves, eu acho absurdo esses gastos, porém vi em alguns sites que os valores não estão acima de valores dos últimos presidentes. Você viu algo? Então, Lucas, ó, de novo, não é ilegal usar cartão corporativo e ninguém
Eu, pelo menos, não estou contestando se gastou mais ou menos. Eu acho esse moralismo de gastar mais ou menos, o político, eu acho perda de tempo, tá, gente? Olha o vento batendo. Perda de tempo, sabe? É o mesmo que dizer quando o Partido Novo adora fazer isso, né? Eita, assumiu e vai congelar o salário do governador, ou não vai gastar verba de gabinete. Gente, isso aí é tão minúsculo na administração pública, é tão nada. Isso aí é absolutamente nada. Isso é irrelevante. Irrelevante o quanto gastou. Claro, se o Bolsonaro tivesse gastado 10 vezes mais do que os outros presidentes, a gente ia olhar e falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? Mas não é o ponto, não é esse. O ponto é que o princípio da administração é a transparência e Bolsonaro colocou em sigilo. Primeira coisa. Segunda coisa, agora tem que se investigar gasto por gasto. Não interessa o volume, tem que investigar padrão de gasto. Onde foi gasto? Os CNPJs, se são pessoas que financiaram campanha, se são pessoas que financiaram campanha do Bolsonaro, por exemplo, se financiaram campanha dos seus ministros, né? Ou seja, se tem interesse cruzado entre uma coisa e outra. Então, já tem alguns gastos que foram notados publicamente, tá? Vamos ver aqui, eu até coloquei na descrição, né? Então, tem essa padaria, né? Essa padaria, tem que dar uma olhada, né? Tem um gasto de R$1,5 milhão em um hotel, né? Não é um gasto, né? Único, né? São gastos reiterados nesse mesmo hotel. Então, de novo, tem alguma coisa errada? Não, o Bolsonaro pode ter pago lá para ele e para os seguranças e para o staff. O cartão corporativo também serve para isso, tá? Então, pode, tudo bem, mas isso era tudo sigiloso. Agora isso é tudo público. Agora, finalmente, a imprensa, a população vão poder olhar para isso e falar, opa, tudo bem, beleza, tá ótimo, Bolsonaro, parabéns, economizou. Tá incrível, tá sensacional. Ou não, falar, não, peraí, esse CNPJ desse hotel aqui é do sócio do fulano, do seu filho, da sua mulher, do seu cunhado. Como assim? Então, é isso que nós, como imprensa, ficamos 4 anos falando. A gente quer saber onde está sendo gasto o dinheiro público. Isso não nos era dado acesso, tá? Então, tem esse gasto, tem 360 mil na mesma padaria, não uma vez só, né? Mas 360 mil na mesma padaria. Tem esses gastos de R$9 mil, vários deles feitos numa outra padaria também. E o Thiago Erdi, repórter lá no UOL, notou também que o Bolsonaro pagou R$109 mil em um restaurante que oferece marmita a R$17. Então, o Bolsonaro foi lá visitar Boa Vista, em Roraima, e teve um gasto no seu cartão corporativo no restaurante Sabor da Casa, que é um restaurantinho lá que serve uma marmitinha R$17, né? E numa única compra, essa sim, foi R$109 mil, né? Isso é o equivalente a você comprar no devido estabelecimento 6.500 marmitas. Eu não sei o que o Bolsonaro fez com esse dinheiro, mas tá aí, tá, gente? Então, quem quiser investigar um pouco mais a fundo, pode acessar o link do Fiquem Sabendo, da newsletter Don't Lie to Me, que aliás também está lá no Substack, né? Que é onde eu hospedo a minha newsletter. O documento está lá. Baixem e deem uma olhada geral lá, porque vocês têm direito a fazer isso. Você está pagando essa conta. Inclusive, pode olhar os gastos lá do Lula, da Dilma e tal. Esses aí já eram públicos, né? A gente já sabia, né? Teve inclusive escândalos incríveis, homéricos, anos atrás por causa disso, né? Então tá aí.